Você conhece o Pedro Prado, Bruno Miller e Joel Ciclone? Não? Mas acredite, eles são um dos maiores super-heróis das histórias em quadrinhos e também dos cinemas. Houve um tempo em que os nomes e os heróis eram traduzidos para tentar aproximar ainda mais o público, mas a verdade é que essas traduções ficaram marcadas por serem inusitadas, e assim surgiram as 10 traduções mais bizarras das histórias em quadrinhos no Brasil. Então siga no vídeo com a gente para conhecê-las! Eduardo Quente. Houve um período em que o Superman era traduzido como Super-Homem no Brasil, mas até aí nada demais. Quando as histórias começaram a ser publicadas no Brasil, Clark Kent foi chamado de Eduardo Quente. Os editores quiseram dar um nome mais popular a este grande herói, mas não parou por aí. Com medo de que fosse confundido com um nome masculino, Lois Lane foi chamada de Miriam Lane, e muitas dessas alterações só voltaram ao original após a saga da Crise das Infinitas Terras. Os Quatro Fantásticos. Quando a família Marvel chegou ao Brasil, os editores resolveram trazer uma tradução ao pé da letra. Nada mais justo do que os Quatro Fantásticos, não é mesmo? Foi somente quando esses heróis saíram da editora RGE e passaram a ser publicados pela Abril que o nome Quarteto Fantástico foi adotado. E claro que é esse nome que conhecemos até os dias atuais. Miss América. Seja pela falta do conhecimento do idioma inglês ou por liberdade criativa, inspirados pelas cores do seu uniforme, surgiu a heroína Miss América, que era a princesa das Amazonas Diana Prince, que pouco tempo depois se tornou a Supermulher, após suas histórias começarem a ser publicadas pela editora Orbis. Mas foi somente após a série de televisão protagonizada por Linda Carter chegar ao Brasil que Diana Prince começou a ser chamada de Mulher Maravilha. O Careca. Ele é um dos maiores vilões do mundo urbano da Marvel. Wilson Fisk é muito conhecido por ser Kingpin em inglês, e os editores poderiam ter escolhido traduzir este nome para chefe do crime ou simplesmente chefão, mas não, escolheram o Careca. Mas acho que não ficou muito legal, os heróis indo pegar o Careca ou combater o Careca. Então, após algumas edições, o Careca começou a ser chamado pelo nome que mais conhecemos hoje, o Rei do Crime. Morcego Negro. Se você fosse traduzir o Batman para português, qual nome você daria? Homem-Morcego, certo? Até aí tudo bem, e foi justamente dessa maneira em que as primeiras histórias do Batman chegou ao Brasil. Mas não contentes com essa tradução, os editores quiseram ser mais originais, então mudaram o nome de Homem-Morcego para Morcego Negro. E as traduções bizarras não pararam por aí. Bruce Wayne era chamado de Bruno Miller, e a famosa cidade de Gotham era chamada de Rio Doce. Será que podia ficar mais bizarro do que isso? Está gostando de nosso vídeo? Então aproveite esta paradinha e se inscreva na Fake News TV. Só aqui você vai encontrar muitos vídeos incríveis como esse. Então não perca mais tempo e inscreva-se! Defensor Destemido. Matt Murdock sofre um acidente quando criança e fica cego após ter contato com produtos tóxicos e radioativos. Mas com isso ele acaba ganhando várias habilidades. Ele cresce, se torna um advogado de dia e o defensor destemido à noite. Não, você não ouviu errado. Daredevil, aqui no Brasil, foi chamado de defensor destemido. E a justificativa para isso foi que o uniforme de Daredevil tinha 2 Ds no peito. Então era preciso dar um nome que tivesse também 2 Ds. E assim surgiu o Defensor Destemido. O Homem Sem Medo passou a ser chamado de Demolidor somente após a falência da editora GEA. Joel Ciclone. Nos dias atuais, ele não é tão popular assim, mas Jay Garrick foi o primeiro velocista dos quadrinhos da DC Comics, e na Era de Ouro dos quadrinhos, foi um dos membros fundadores da Sociedade da Justiça. Mas mesmo sendo o velocista mais rápido do mundo, ele não conseguiu fugir das traduções bizarras dos editores do Brasil, e passou a ser chamado de Joel Ciclone. De onde será que tiraram esse nome bizarro para ele? Pedro Prado. E o nome de um dos super-heróis mais conhecidos de todos os tempos até parece um trava-línguas. Fale rápido. Pedro Prado, Pedro Prado, Pedro Prado. Acho que não deu certo.
Mas esse foi o nome escolhido para o tão famoso Peter Parker, o super-herói que durante um tempo também foi chamado de O Aracnídeo. E claro que também não foi somente o Cabeça de Teia que sofreu com essas alterações. A Tia May, por exemplo, passou a ser chamada de Tia Maria. Mary Jane passou a ser chamada de Maria Joana. E John Jonah Jameson foi chamado de João Jonas Jaime. Mas foi somente com o tempo que tudo voltou à sua normalidade. Pedro Prado voltou a ser chamado de Peter Parker. E tudo voltou ao normal em Homem-Aranha. Ricardito. Nas histórias do Arqueiro Verde, existem vários personagens habilidosos com o arco e flecha, e um deles é Roy Harper, que aprendeu a utilizar o arco e flecha enquanto crescia em uma tribo indígena. Vendo que o garoto era muito rápido, Oliver Queen resolveu adotá-lo como aprendiz, e batizou Roy Harper com o codinome Speed, justificando a sua rapidez. Mas por razões sobrenaturais e desconhecidas, o herói foi traduzido para o Brasil como Ricardito. Isso mesmo, será que alguém pode me explicar por quê? Ajax. John Jones é muito conhecido por ser o Caçador de Marte. Também se sabe que ele é o último sobrevivente de sua raça, e ele chegou nas histórias em quadrinhos no Brasil, ganhando um nome que hoje em dia se lembra mais um produto de limpeza. Seu nome foi Ajax. E a maior justificativa dada para essa mudança é que o nome Caçador de Marte era muito grande para caber nos balões de quadrinhos. Por isso, resolveram diminuir o seu nome, para que ele pudesse encaixar mais fácil nos balões. É claro que essas traduções aconteceram em um tempo em que o mundo não era tão globalizado, por isso várias bizarrices surgiram. Ainda bem que com o tempo as coisas se corrigiram, não é mesmo? Mas nos diga você, qual desses nomes bizarros você mais achou interessante? Conhece mais algum? Diga para a gente aí nos comentários. Você chegou até aqui? Então não perca mais tempo e se inscreva na Fake News TV, pois só aqui você encontra vídeos que são feitos pensando em você. Está vendo esses vídeos que estão aparecendo em sua tela? Escolha um deles, clique e continue se divertindo com a gente. Fake News TV. O canal pode ser fake, mas só traz verdades para você.